Boa tarde, boa tarde. Eu passei aqui para falar com vocês bem rapidinho, que hoje ouvindo Chico Xavier, ele sempre traz tantos ensinamentos para gente, né? E um dos ensinamentos que ele trouxe, que eu faço sempre que possível, foi antes da gente dormir, a gente pedir ao Espírito que ele nos proteja. Primeiro, que quando a gente dorme, a gente é protegido por Deus. Deus, ele protege o nosso sono, né? Ele nos protege. O segundo pedido para o Espírito é que ele nos ensine. E é verdade. Muitas vezes a gente dorme sem a solução de um problema e quando a gente entrega nas mãos do Espírito, nas mãos de Deus, no universo, muitas vezes a gente acorda com a solução daquele problema. As coisas começam a fluir e a gente começa a sentir e ver aquilo que a gente não consegue quando a nossa mente está muito alterada, muito pesada. Então a gente pede para o Espírito que ele nos ensine. E o terceiro pedido, gente, que Chico dizia, que a gente pedisse para o Espírito que ele nos enchesse. E quando a gente está, gente, com muitas coisas, está cheio de coisas, quando a gente se enche de ocupações, de situações na nossa vida, a gente não dá espaço para que qualquer situação entre. A gente consegue conduzir, se envolver nas nossas coisas, nossas coisinhas, e a gente consegue, né, ir. Então, essas três coisas a gente pede para o nosso espírito antes de dormir. E a gente sempre faça preces antes de dormir e ao acordar também. E também falando em fazer preces, falando em pedir, né, nos conectar com Deus, com o Espírito Santo, com o Espírito, com o universo. Também para falar, gente, que como a gente também ouviu o que os guias da gente têm para nos dizer, né? A gente consegue ouvi-los. Eles têm várias formas de falar com a gente. Às vezes eles falam com a gente um pensamento que passa de repente. Às vezes a gente ouve uma voz. Muitas vezes a gente sonha e é o nosso guia ali nos mostrando. E muitas vezes que a gente pede para eles uma direção, a gente não consegue muitas vezes ouvir, porque muitas vezes a gente não está preparado para escutar. E a gente deve se conectar com os nossos guias e eles respondem. Tem várias maneiras deles nos responder através do sonho, de uma intuição, muitas vezes uma palavra de alguém que chega naquele momento, muitas vezes na página de um livro, e até mesmo, gente, quando a gente está assistindo algo e de repente, que nada é do nada, vem aquela resposta. E muitas vezes é o nosso guia se manifestando ali, nos mostrando. Então a gente tem que prestar atenção, mas a gente tem que compreender, gente, o principal é se a gente está pronto para ouvi-los. Se a gente está pronto para escutar os nossos guias. Eu passei aqui, gente, para falar com vocês bem rapidinho. Em breve estaremos aqui trazendo mais conteúdo. Eu tô vendo praticamente direto aqui, quase todos os dias, sempre que possível. Como vocês sabem, é uma correria, mas a gente consegue, né, um espaço para poder estar aqui, para poder se comunicar, para poder falar, e é sempre muito bom.
estar aqui falando com vocês. Gratidão, gratidão e gratidão. Uma boa tarde e até a próxima. Axé.